Depois de todos esses ocorridos de hoje está bem movimentado, né? O Alexandre de Moraes foi sancionado lá pela Lei Magnitsky. E a pergunta que fica é: os ministros supremos, né, eles estavam todos unidos, né, todos com o mesmo propósito, né? Inclusive a Carmen Lúcia, ela chamou os brasileiros de pequenos tiranos, Flávio Dino apoiando, o Barroso, né, perdeu o Mané, né, apoiando também, Gilmar Mendes, né, o rapaz que tá lá acho que tá desde o FHC, né, o Gilmar Mendes, esse aí já mamou bastante do sistema. E nós tivemos ontem, né, um vídeo aí que o Flávio Dino já demonstra fraqueza, assim, em relação a essas possíveis sanções que poderiam vir dos Estados Unidos, né? Ele não sabia até então, até este momento deste vídeo, né, que foi ontem, o Flávio Dino não sabia que os Estados Unidos ia sancionar o Alexandre de Moraes. Vamos ver o que ele fala aqui. Nós tínhamos eleições periódicas, independência judicial, impensável que uma nação pretendesse retaliar outra para definir o conteúdo de uma decisão judicial. Pô, ele tá com medo, né, que outra... Agora ele tá questionando, pô, como é que pode acontecer isso, né, uma outra nação decidir um conteúdo judicial interno, né? No caso do Flávio Dino, ele deve estar... Ele ficou puto com isso, porque agora, na vez dele, que ele é ministro supremo, que ele poderia também arregaçar as mangas, os Estados Unidos está de olho, né, cara? Olha só que legal aí, cara. Vamos seguir aqui. Isso é algo absolutamente exótico. A bem da verdade, nunca aconteceu absolutamente exótico na história da humanidade. Nunca aconteceu na história da humanidade. Nós já tivemos dissoluções de Corte Suprema, nós já tivemos cassações de Corte Suprema, nós já tivemos assassinatos de juízes de Cortes Supremas no mundo. Lembrando que a Corte Suprema, ela não é 100% certa, né? Muitas pessoas pensam que são pessoas idôneas, né? E realmente são, alguns devem ser. Mas a Corte Suprema geralmente ajuda esses governos ditatoriais, né? Foi o que aconteceu na Venezuela. Eu até recomendo você assistir um vídeo anterior meu, que é a Brazuela, né? Nem me lembro mais do título do vídeo, mas eu vou deixar aí o link na descrição, que eu comento um pouco sobre isso, né? Como aconteceu a queda, né? Realmente a queda da democracia venezuelana, né? Em relação ao Maduro lá. Foi a Corte Suprema que ajudou eles. Mas vamos seguir aqui o que o Flávio Dino fala. Nós já tivemos aquilo que é chamado de empacotamento das Cortes Supremas, ampliação do número de membros para conduzir a uma mudança de jurisprudência, tudo isso já aconteceu. Agora, o sequestro de um país para impor que um judiciário de outro país decida de tal ou qual modo é a primeira vez no mundo. É o medo do Flávio Dino, ele já tá tremendo na base. Esse pessoal já tá tipo com um buraco lá de baixo que não passa um vento mais, né? Eles já estão... Isso ontem, tá? Antes de acontecer o que aconteceu hoje. Então a gente já viu que o Flávio Dino já deu uma tremida na base aí, porque ele deve estar pensando ali nesse momento, ali, ele devia estar pensando, pô, logo na minha vez, que eu tenho um poder na mão, cara, que eu poderia arregaçar todo mundo, os Estados Unidos tá querendo sancionar a gente, cara. Como é que a gente vai lá pra Disney lá gastar? Eu comer aqueles hambúrgueres lá, aqueles frango no pote que tem lá nos Estados Unidos, que é gigante, né, cara? A gente não pode se esquecer de uma coisa, tá? O Flávio Dino, ele, como ministro do Supremo, ele perseguiu o monarca, cara, por uma coisa fútil. O monarca, que era um influenciador, e a gente sabe que a internet, a gente tem a liberdade de dar a nossa opinião. Claro que a gente tem que seguir regras, a gente não vai, né, falar de, como o monarca falou, aquela bobagem do nazismo, né, mas o monarca não é nazista, né, o pessoal apontou esse dedo, chamou ele de nazista, por causa da bobagem que ele falou. Mas ele expôs uma opinião dele, chamou o Flávio Dino, no caso de gordo, né, não me lembro se foi gordo ou gordola, acho que foi gordola. Ele chamou o Flávio Dino de gordola numa das streams dele. E o Flávio Dino, como ministro do Supremo, parece que o Flávio Dino não tem nada pra fazer da vida, né, cara? Porque, porra, o ministro do Supremo, ele deveria ter muita coisa pra fazer. Ele ficou ofendido com esse gordola que o monarca falou e seguiu, foi atrás, né, com todo o poder judiciário em cima do cara, dando uma multa pesada. E o monarca já estava sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, né, tomando multa diária de 300 mil reais. No caso, o monarca ficou proibido de trabalhar com quem ele gosta, cara. Ele não pode nem trabalhar. Teve que fugir do país. E o Flávio Dino, no caso, ele foi pra cima. Ele fez a mesma coisa, cara. Ele usou e abusou do poder dele em relação ao monarca. Também não podemos esquecer que o Flávio Dino, ele estava no inquérito dos respiradores, né? Naquela questão aqui
teve aquela corrupção lá, que não entregaram os respiradores, né, que foi de milhões, e o Flávio Dino era governador da época. E ele era o investigado também, ele era um dos réus, no caso. E adivinha, quem no caso ia julgar esse caso caiu na mão de quem? Do Flávio Dino, cara, que é ministro supremo. Ele mesmo ia se julgar. Claro que isso não foi pra frente, né? Acabou sendo outra pessoa que foi fazer esse julgamento. Mas no caso caiu pra ele, cara, pra tu ver como é absurda aqui a coisa no Brasil, né? Tu vê que as coisas não estão certas, né? Já dá pra ver, né? Só por essas coisas a gente já percebe que muita coisa tá errada aí. E pra finalizar esse vídeo não vai ser longo, tá? Vamos falar dele, claro, né? O nosso boquinha de cu, né? Que caga pela boca. Ele ele falou sobre o Trump. Se me conhecesse ainda, saberia que eu sou melhor que o Bolsonaro. Até ele tá com medo aí, já tremeu na base, viu que fez merda nessa questão de soberania, né? É soberano, né? Que o Brasil é soberano por causa das taxas. Ele achou que o Trump ia amarelar, né? Ia dar aquele taco, o Trump chickens out, né? Achou que o Trump ia voltar atrás, mas vai vir o tarifaço. E não só o tarifaço, como veio a lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, e pode vir para outras pessoas, e outras coisas podem acontecer. E, no caso, está sendo uma derrota bem pesada para o governo Lula e também para a esquerda do país, que tem se apoiado aos ministros do STF, né? Não é à toa que o próprio Lula já disse que não conseguiria governar o país sem a ajuda do STF, e o STF realmente ajudou, né? Passando por cima de várias coisas na questão do IOF, né? Que foi derrubada no Congresso, e o STF foi lá e aprovou, mesmo que tenha sido derrubado. Tudo a favor do governo Lula. Mas é isso então, galera. Ficando com esse vídeo por aqui. E fica a pergunta para vocês. Vocês acham que Flávio Dino, Barroso, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, todos esses ministros do Supremo Federal, vocês acham que eles vão abraçar o Xandão nessa aí? No momento agora talvez eles até apoiem. Mas será que eles vão realmente até o fim apoiar o Xandão? Ou vocês acham que eles vão proteger os deles? Porque eles têm família, né? Eles devem ter família que mora nos Estados Unidos, devem ter, sei lá, seus filhos que estão lá com seus apartamentos, seus luxos, né? Investimentos. A família pode ser sancionada também, não podemos esquecer disso. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, né? Inscreva-se, ative o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!